Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje eu vou falar para você sobre carta de crédito para exportação. Então, se a sua empresa é uma empresa exportadora e está querendo receber carta de crédito, ou já recebe, né, carta de crédito dos seus clientes lá no exterior, tem alguns detalhes aí que você deve conhecer. Então, primeira coisa muito importante, do ponto de vista do importador, é muito mais fácil, muito mais tranquilo ele abrir uma carta de crédito para o exportador do que a questão do exportador conseguir exportar mercadoria através de uma carta de crédito. Por quê? Porque no caso da carta de crédito, o exportador, uma vez que ele tem a carta de crédito aberta a favor dele, a carta de crédito funciona como se fosse um contrato de compra e venda, tá, entre as partes, só que está usando o banco como um intermediário aí dessa operação financeira. Então o que acontece? O importador, quando ele abre a carta de crédito, ele vai colocar várias condições, várias cláusulas que o banco vai ter que analisar e conferir para ver se você, como exportador, seguiu essas condições para poder receber o pagamento. Então, vamos dar um exemplo. Ela vai ter lá como condição os documentos que você, como exportador, tem que apresentar, a data de embarque, se aceita um transbordo ou não, qual que é o incoterm que está sendo utilizado. Então, assim, tem vários procedimentos ali que você, como exportador, você tem que conhecer e tem que seguir. Então, outra coisa, não quer dizer que só porque tem uma carta de crédito aberta no seu nome que já está garantido dinheiro no bolso. Não é bem assim, tá bom? Então, existe uma regra internacional para que os bancos utilizam para poder analisar a carta de crédito e se tiver algum erro, o banco vai apontar o que? O banco está analisando a carta de crédito, ele vai apontar como uma discrepância. Tá? Essa discrepância pode ser que você, como exportador, consiga, né, resolver, em alguns casos pode ser que você não consiga resolver. Aí vai depender do importador abrir mão dessa discrepância para que você receba o seu pagamento. Então lembra o seguinte, para você analisar uma carta de crédito não é uma coisa simples, tá bom? Primeiro porque você tem que conhecer muito de comércio exterior, você tem que conhecer muito dos documentos utilizados na área de comércio exterior, você tem que conhecer muito dos procedimentos operacionais da área de comércio exterior, você tem que conhecer muito bem de inglês, porque se você não souber inglês você vai interpretar da forma errada, você tem que conhecer as regras que os bancos utilizam para analisar a carta de crédito. Então é um conjunto de fatores. Então, por exemplo, se o importador coloque, por exemplo, lá como um dos documentos, preciso de um visto consular na fatura. Será que você vai conseguir esse visto consular? Ah, preciso que o conhecimento de embarque conste como clean on board, que é um conhecimento limpo. Então, assim, se você não sabe o que é a expressão clean on board, como que ela é entendida, se o agente de cargas e o armador vão conseguir colocar, tá? Apresentar para você o conhecimento de embarque clean on board ou não. Então, assim, se você não conhece esses procedimentos, como as coisas acontecem no dia a dia do comércio exterior, provavelmente você vai interpretar a situação da forma errada, você vai aceitar uma carta de crédito com uma condição que muitas vezes você não consegue cumprir e mais para frente você vai ter problema quando você for apresentar a documentação para o banco. Tá? Eu já vi casos até do banco aqui no Brasil ele entender que a documentação estava certa e o banco no exterior entender que a documentação estava errada. Então você vê que nem os bancos conseguem muitas vezes ter a mesma definição, o mesmo entendimento entre si. Então corre esse risco também de um banco entender que você apresentou a documentação conforme e um outro banco lá no exterior, principalmente o banco do importador, entender que você apresentou a documentação que não está conforme, está em discrepância. Então, assim, toma muito cuidado, tá, com essa questão de carta de crédito. É uma questão que exige muito conhecimento, tá, técnico, muito conhecimento prático, muita experiência, porque a chance de você acreditar como exportador que você tem uma carta de crédito a seu favor, mas você não ter conhecimento, experiência para poder avaliar se realmente você vai poder operacionalizar isso, se os documentos exigidos realmente estão condizentes com a realidade lá das práticas de mercado, porque senão corre o risco de você exportar a mercadoria já foi embora, você arcou com um monte de despesa, um monte de custo, na hora que você vai apresentar a documentação para o banco fala que está em discrepância, aí às vezes o importador não abre mão da discrepância e você já exportou, e como que você vai fazer para reaver essa mercadoria? Olha os custos que você já teve operacionais, entendeu? Então a situação é muito séria
E não é uma coisa simples do ponto de vista do exportador. Do ponto de vista do importador é mais fácil, porque ele abre a carta de crédito, coloca as condições dele lá e você como exportador você se vira para cumprir. Agora você como exportador você tem que avaliar, será que eu consigo cumprir isso? Será que eu não consigo? Esse que é o X da questão. Então antes de você até aceitar uma carta de crédito, começar a iniciar um processo de exportação com base nessa carta de crédito, você tem que analisar todas as condições dela, verificar se você realmente consegue cumprir, não só você, mas se o agente de cargas consegue cumprir, se o armador, né, o transportador consegue cumprir também as condições, porque de repente não consegue, tá bom? De repente tem uma condição lá que não consegue, ou às vezes também o agente de cargas fala que consegue e na hora H não consegue, aí você fica amarrado em relação a isso, tá bom? Então toma muito cuidado aí que aparentemente parece que é uma coisa simples, mas na verdade não é tão simples assim igual o pessoal imagina. Se você tem interesse em aprender mais sobre análise de cartas de crédito, sobre comércio exterior, ou se precisa de uma consultoria, entre em contato aí com a gente, que a gente passa mais opções aí de como que a gente pode estar te ajudando, tá bom? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.